de cada um deles, e logo após o ministério estará louvando o nosso Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade. Obrigado, ó Deus, por estar na tua casa mais uma vez. Obrigada pela tua palavra que tivemos a oportunidade nesse momento de estar lendo, Senhor Deus. Que nós possamos a cada dia estar vivendo e aplicando a tua palavra, ó Deus. Visita os nossos irmãos que estão em casa, ó Pai. Aqueles que estão a caminho, ó Deus, que eles possam se achegar guardados em ti. Muito obrigado, ó Deus, querido, pela vida do nosso pastor. Visita o teu servo nesse momento, ó Deus. Guarda, protege, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Recebe no trono da graça todo louvor e toda adoração para a honra e glória do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Convidar os irmãos a colocarem de pé. Vamos estar louvando o nome do Senhor. Meu clamor, tu escutas.
Santo, Jesus. Amém. Durante o próximo cântico, os irmãos têm a oportunidade de trazer à frente os dízimos e as ofertas. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Cuida de mim. Se na vida não tenho direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, cuida de mim. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua graça, por esse favor imerecido, Senhor. Muito obrigada, Pai. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Passo a palavra agora para o Varley. Boa noite, amados do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês.
Já podemos sentir o amor de Deus, a presença do Espírito Santo através do louvor, através da adoração. Agradeço muito a Deus pelo louvor, por essa família preciosa que está aqui na igreja. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Cláudio, que se encontra de férias merecidas com a sua família. O pastorado não é fácil, estar à frente da igreja é uma missão muito nobre, mas requer muito do pastor. Pastor, a tua igreja, nós como igreja, desejamos a você e sua família um descanso merecido, uma férias merecida. Desfrute de cada momento, é um momento muito precioso. Desfrute com a sua família, em nome de Jesus. Amados, quero compartilhar com vocês umas reflexões. Nós temos visto, nesses últimos anos, que desde 2021, já no período da pandemia, Deus tem falado conosco de uma forma especial. O Senhor nosso Deus tem feito um chamado à igreja. Ele está nos chamando para termos um relacionamento com Ele. O tema da juventude de 2021 foi intimidade com Deus. Como professor da escola dominical, nós trabalhamos muito esse tema. Deus falou muito conosco, né, Vitória? Através desse tema, né? Intimidade com Deus. E através dessas mensagens que foram ministradas através do ano, no decorrer do ano de 2021, em plena pandemia, eu comecei a rever meus conceitos de como eu estava me relacionando com meus irmãos, de como eu estava me relacionando com Deus. E não parou por aí. Aí entramos em 2022. E Deus continuou nos chamando, através do tema da juventude, de volta ao primeiro amor. Primeiro Ele nos chamou para um relacionamento, para intimidade. E depois Ele reforçou, volta para mim, volta para o primeiro amor. Isso em plena pandemia. Deus nos formou, nos criou para termos um relacionamento com eles. Lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis 1, 26, 27, nosso Senhor, a trindade de Deus agindo ali, nosso Senhor, Deus, juntamente com seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, juntamente com o Espírito Santo, Ele diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus quer se relacionar conosco. Ele nos criou para ter um relacionamento conosco. E na viração do dia, todo dia ao entardecer no jardim, Deus ia conversar com o homem, dialogar com o homem. E através desses temas, Deus tem nos chamado a restabelecer essa comunhão, a restabelecer esse relacionamento. E o tema da igreja também é tempo de recomeçar. Na virada do ano, a gente pôde, Deus nos deu a oportunidade, falou aos nossos corações sobre a questão do propósito, de nós conhecermos o nosso propósito, de nós conhecermos quem Deus é, o que Deus quer de nós, quem nós somos. Nos chamou nos fez relembrar trazer à memória o propósito. E o pastor Cláudio, através das últimas mensagens, ele tem falado muito em tempo de reconstruir. Nós estamos vivendo um tempo de reconstrução. E se nós percebermos, o tema da mensagem de hoje é um relacionamento sério com Deus. Se a gente for buscar desde o início que Deus tem falado com a sua igreja, durante a pandemia, no período pós-pandemia que estamos vivendo agora,
Deus está nos chamando para vivermos um relacionamento sério com Ele. Porque muitos ainda não entenderam. O que é um relacionamento sério? A gente vai ler o texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 15, para a gente refletir sobre o que o Senhor Jesus quer falar conosco essa noite. Todos acharam aí? Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos no Sermão do Monte. O Senhor Jesus diz assim, Mateus 6:1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, os fingidos, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os fingidos, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, e fechada a tua porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, de inúteis repetições, como os fazem os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes mesmo que o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste perdoará as vossas ofensas. Amém? Eu vou orar, vou pedir a ajuda do Espírito Santo, porque a gente sabe que é uma grande responsabilidade levar a palavra, e eu vou pedir o Espírito Santo para me ajudar, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, o Senhor tem nos chamado a um relacionamento com o Senhor.
O Senhor tem nos chamado à intimidade. O Senhor tem nos chamado de volta ao primeiro amor. O Senhor tem nos chamado a um recomeço. E o Senhor tem nos chamado para um relacionamento sério. Oh, meu Deus e meu Pai, ajude-nos, Pai. Ajude-nos, Espírito Santo de Deus. Fala através dessa palavra, fala aos nossos corações. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, e não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que a tua igreja, e especialmente eu, aquilo que eu preciso ouvir, assim como o Senhor tratou comigo primeiramente, trata com a igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa oração que eu te faço pedindo perdão pelos meus pecados. Amém. Jesus, no Sermão da Montanha, ele apresenta a Deus de uma forma que até aquele momento os judeus, os seus discípulos não estavam acostumados. Até esse momento, todos estavam debaixo da lei. Todos se relacionavam com Deus apresentando sacrifícios no templo. As pessoas não se dirigiam a Deus como Pai, se dirigiam a Deus como Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Deus Vingador, o Deus de juízo. E Deus é isso tudo mesmo. Deus é Altíssimo, Deus é Todo-Poderoso, é Deus de justiça, Deus de juízo. Mas Jesus apresenta Deus como Pai. E nós vimos aqui no início da mensagem, Jesus fazendo advertências. Nos seus ensinamentos, ele adverte os discípulos. Ele nos diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto ao vosso Pai Celeste. E fala também da prática de ajuda aos necessitados. No caso aqui, ele cita as esmolas. O que a gente pode trazer de aplicação dessa palavra? O que o Espírito Santo me revelou? A nossa religiosidade em si mesma, virmos à igreja, podemos vir às quartas-feiras, aos domingos de manhã, aos domingos à noite, podemos vir à igreja o ano inteiro. Se nós não tivermos um relacionamento sincero, sério vem de sinceridade, sério vem de autêntico, sério vem de confiável. Se nós não confiarmos em nosso Deus, se nós não formos sinceros com Ele, nós não conseguiríamos avançar nesse relacionamento. E muitos de nós não temos aprofundado nesse relacionamento com Deus, e temos colhido fruto, por não termos esse relacionamento, frutos ruins. Quais os tipos de relacionamento que o mundo tem nos oferecido? Eu estava pesquisando na internet, falando de relações interpessoais. Para o casamento, o mundo oferece a poligamia. Para o casamento, o mundo oferece o casamento aberto. Para o namoro, o mundo oferece amizade colorida, relacionamentos abusivos, relacionamentos sem compromisso. Então as pessoas, elas não têm compromisso mais com nada, porque elas desacreditaram em tudo, porque o mundo, tudo que esse mundo nos oferece, nos leva à descrença, nos leva a olharmos para a nossa velha criatura. Mas Jesus, Ele nos apresenta aqui a nova aliança. Realmente, se nós não nascermos de novo, o que Jesus está dizendo aqui? A sua religião não é suficiente. A sua vontade não é suficiente.
Os padrões que esse mundo te oferece não servem. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo, porque esse relacionamento vem de cima para baixo. Ele nos é dado por Deus, de cima para baixo. E isso fica muito claro aqui na oração do Pai Nosso, no versículo 9. Vamos meditar nessa palavra, que a gente vai entender melhor. Jesus, ele fala para nós não nos assemelharmos aos gentios, que usam a oração, o conversar com Deus, como uma vã repetição. Não reflete sobre aquilo que está pedindo, sobre aquilo que está falando. Aquilo se torna um mantra repetido. Você não reflete sobre isso, você não tem um relacionamento com Deus. Você apenas está fazendo um mantra para ser beneficiado, mas você não sabe o significado disso tudo. E Deus quer dar um significado, um propósito para esse relacionamento. No versículo 9, Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui Jesus pela primeira vez apresenta Deus como Pai. Ele diz assim: através do novo nascimento, através da fé em mim, através do sacrifício que eu realizei na cruz do Calvário, vocês se tornam filhos adotivos. Vocês têm Deus como Pai. E Deus não é um Deus egoísta. Deus é um Deus abençoador. Por isso Jesus apresenta Deus como Pai nosso, Pai de toda uma geração, uma nação eleita, nação santa, que somos nós, a igreja de Cristo. Todos quantos vierem a crer em Jesus como o único e suficiente Salvador, estão imediatamente filiados a Deus, como filhos adotivos. Isso nos traz garantias, isso nos traz, como a nossa irmã, através do Espírito Santo, leu aqui: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Jesus se apresenta que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E Jesus apresenta aqui Deus como Pai, um Pai de todos aqueles que creem no sacrifício do seu Filho. Mas ele também fala que nesse relacionamento, oração é comunicação. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus está falando conosco. Jesus está nos ensinando aqui a nos comunicarmos com Deus. Deus fala conosco através da sua palavra revelada, que é a Bíblia. E Jesus está nos ensinando um modelo de comportamento, um padrão a ser seguido, para nós nos comunicarmos com Deus. E Jesus fala assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Isaías fala que Deus é santo, santo, santo. Deus não tem como se misturar com o pecado, que ele odeia o pecado. Mas ele ama o homem que ele criou, apesar de ter caído, apesar de ter se tornado pecador, Deus nos criou para relacionarmos com ele. Ele nos ama, mas ele odeia aquilo que nós praticamos como pecado, porque pecado é um ato deliberado de desobediência, de rebelião. Por que o mundo não consegue se relacionar com Deus? Porque se rebelou contra Deus, e a palavra fala que a ira de Deus está sobre todo o homem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está em Romanos 3:23.
Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não temos como nos relacionar com Deus da maneira como Ele exige, no padrão que Ele estabeleceu, se nós não nascermos de novo. Porque quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aí Ele nos dá condições de relacionarmos com o Pai, assim como Ele estabeleceu, assim como Ele deseja. E nós fomos feitos para glorificar o nome de Deus. Por isso Jesus ensina aqui: santificado será o teu nome, Pai. Nós somos feitos para glorificar o nome de Deus com as nossas vidas. As pessoas têm que ver que o nosso Deus é santo. Nós estamos nos relacionando com um Deus santo. E quantas vezes a gente não tem essa reverência? Quantas igrejas nesse mundo não têm essa reverência de santificar o nome do nosso Pai? Correntes de prosperidade, toda sorte de falsa doutrina, trazem vergonha para o Evangelho, traz escândalo para o Evangelho. Que nós não sejamos assim. No versículo 10, Jesus ensina: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus apresenta aqui a soberania de Deus. Foi Deus quem nos fez. Foi Deus quem fez todas as coisas. O governo dele, Jesus está falando aqui para nós nos submetermos a esse governo. Para nós nos submetermos à vontade de Deus. Reino significa governo. Deus governa. Deus é quem institui os reis. E Deus é quem destitui os reis. Deus levanta e destitui. Porque Ele governa todas as coisas. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Lembra do sacrifício de Caim e de Abel? Abel ofereceu o melhor que ele tinha, segundo um padrão que Deus predeterminou. Pegou um cordeiro, o melhor que ele tinha, e ofereceu em sacrifício. Caim pegou dos frutos da terra e ofereceu. Por que Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim? Porque Deus estabeleceu um padrão. A gente quer servir a Deus à nossa maneira, segundo a nossa vontade. Jesus nos ensinou aqui, está nos ensinando aqui: faça-se, Pai, a tua vontade. Quantas vezes nós oramos a Deus impondo a nossa vontade? Eu falo que às vezes a gente vai tomando conhecimento disso e a gente pede perdão. Deus, perdoa, estou agindo errado. Porque aos nossos olhos, às vezes quando a gente quer que a nossa vontade seja feita e não a de Deus, aos nossos olhos, que a gente quer uma coisa para agora, uma coisa de imediato, e que a gente acha que vai ser bom para a gente. Mas será que vai ser bom para a gente mesmo? A oferta de Caim não foi aceita porque não estava segundo os padrões de Deus. E o que Deus falou para Caim? Caim, vejo que o seu semblante, vejo que você está entristecido, está irado, porque eu aceitei a oferta de Abel e rejeitei a sua. Mas se fizeres bem, Caim, não é certo que a sua oferta será aceita? Se te arrepender desse sentimento de inveja, a palavra não diz, mas está subentendido. Caim provavelmente tinha inveja do irmão ou fez uma oferta da forma como ele quis, da maneira como ele quis. Adorou como ele quis. E por isso a oferta dele, a adoração dele não foi aceita. E Deus adverte a ele. E adverte a nós. Siga o meu padrão de amor,
meu padrão de misericórdia, meu padrão de graça, de devoção, de reverência, de santidade. Santificado seja o teu nome. Gente, as igrejas, hoje você falar em santidade dentro da igreja, parece um tabu. Separar do pecado, quase todo mundo tem um pecadinho de estimação. Eu venho para a igreja, mas eu vou deixar meu pecado de estimação lá em casa. Quando eu voltar para casa, eu volto para o meu pecado de estimação. Como é que eu vou ter um relacionamento? Como é que eu vou atender esse chamado de Deus? Deus me chama para uma intimidade. E Deus é um Deus abençoador. Quando Ele nos chama para ter uma intimidade, um relacionamento de intimidade com Ele, Ele quer nos abençoar. E por que muitas vezes a gente não recebe as nossas bênçãos? Porque a gente quer ter um relacionamento superficial, a gente quer ter o nosso pecado, a gente não larga o nosso pecado de estimação. O que pode ser um pecado de estimação? Só para exemplificar: pornografia na internet, adultério, amor ao dinheiro, apego ao dinheiro, idolatria, N coisas. Então, ali, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que ofende o caráter de Deus, ofende a natureza de Deus, é pecado. É um ato de rebelião. E não tem como nós nos relacionarmos com Deus da maneira como Ele está nos chamando. Nós não abandonarmos a velha criatura. Por isso que é necessário nascer de novo, gente. E esse nascer de novo é fruto do Espírito Santo, pela fé em Jesus. No versículo 11, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Provisão de Deus. Deus nos chama a andar na dependência dEle. Se nós temos um emprego, é porque Deus abriu a porta. Por mais que nós nos esforçamos, Deus sabe o que é melhor para nós. Mas Deus nos oferece o pão nosso, Ele nos oferece o necessário. Além do necessário, Deus nos deu capacidade para correr atrás, para vencer, para batalhar, para estudar, para conquistar. Mas às vezes a gente vê crentes dentro da igreja que se faz de necessitado. Eu já ouvi gente dizer: a igreja tem a obrigação de ajudar. Tem obrigação de ajudar, sim. O irmão está desempregado, vamos ajudar. O irmão está precisando do medicamento, vamos ajudar. O irmão está precisando de uma porta de emprego, vamos correr atrás, vamos ajudar. Vamos ensinar a pescar também? Essa questão da necessidade é muito séria, porque tem muitas pessoas aproveitadoras, tem muitas pessoas que se fazem de coitadas, tem muitas pessoas que tiram proveito do nosso amor, da nossa situação como cristão. Cabe nós julgarmos isso? Não, mas o Espírito Santo discerne. O Espírito Santo traz discernimento para nós, né? Da gente perguntar: você está desempregado, irmão? Onde você mora? Como é que você chama? Vamos te cadastrar aqui, né? Está precisando de oração? Quer assistir o culto? Quer conhecer a palavra de Deus? Quer receber uma oração? Quantas vezes, eu estou falando isso que eu trabalho como introdutor aqui na igreja, muitos dos irmãos trabalham, e sabe, quantas pessoas chegam aqui, já vieram muitos usuários de drogas aqui, pessoa fissurada: eu estou precisando de uma ajuda, inventa uma desculpa. Eu falo: meu irmão, você quer assistir o culto? Você quer uma palavra? Você quer uma oração? Não, eu estou precisando de dinheiro. A pessoa não quer oração, não quer assistir um culto, não quer mais nada, ela quer dinheiro. Aí sai daqui, você dá um dinheiro, sai dali, sai na esquina, vai comprar uma droga.
Então, para a gente ser simples, mas ter prudência também, ajudar o próximo. E tem a outra questão também, Deus nos fez por cabeça e não por cauda. Isso eu estou falando para os crentes que se fazem de tadinho. Gente, é uma palavra dura, mas é necessária. Se o Espírito Santo pôs no meu... Eu orei aqui, se o Espírito Santo pôs para mim falar, eu vou falar. Deus te pôs como cabeça e não por cauda. Se Deus é abençoador e te pôs como cabeça e não por cauda, você pode passar por tribulações, momentos difíceis, de desemprego, enfermidade, qualquer situação adversa nesse mundo. Mas Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai providenciar. Quantos testemunhos nós já ouvimos, o irmão passando uma necessidade, só de orar, Deus só se dirigir a Deus, Deus providenciou um escape, providenciou um alimento, providenciou um remédio. Mas aí um irmão passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos e quer ficar nessa situação, tem coisa errada aí. Que relacionamento sério com Deus é esse? E diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O relacionamento com Deus começa na vertical, de cima para baixo. Deus nos chamou para termos um relacionamento com Ele. Mas esse relacionamento, em consequência, ele tem que se estender ao nosso próximo. A gente sempre vai se tornar devedor, por causa do pecado que habita em nós, em relação a Deus. E a gente sempre se torna devedor quando a gente deixa de ajudar alguém, precisa, quando a gente deixa de orar por alguém que necessita, quando você deixa de visitar um irmão que está enfermo, você se torna devedor. Está lá em Mateus 25, né? Jesus dizendo assim, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava enfermo, não me visitaste, estava nu, não me vestiste. Aí a gente se torna devedor. Aí a gente tem que pedir perdão a Deus mesmo, nessa situação, quando a gente cai na omissão de poder ajudar e não ajudar. Então a gente tem que ter um coração sincero com Deus, a relação tem que ser sincera. Eu tenho que saber pedir perdão e tenho que saber perdoar também. Lembra da parábola do servo incompassivo? Ele teve uma dívida enorme perdoada por Deus, um montante, era uma parábola, um montante incalculável, o senhor dele foi lá e perdoou. Ele saindo da prisão, pegou uma pessoa que devia a ele, quase espancou, devia um valor irrisório. Então, para a gente estar atento a isso, da mesma maneira que a gente pede perdão para Deus, a gente tem que ter essa humildade de perdoar o nosso próximo, porque nós somos devedores. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra de Deus fala que Deus mesmo não tenta ninguém. Lembra de Jó? Era um homem justo e temente a Deus. Mas Satanás foi lá até Deus. Ele te serve porque você abençoou a vida dele. Deixa eu tocar nos bens dele. Deixa eu tocar na família dele. Deixa eu tocar na carne dele. Vamos ver se não vai blasfemar contra ti. E a palavra de Deus fala, Jó era homem justo e temente a Deus. Às vezes nós passamos por tribulações, às vezes nós passamos por tentações, por provações. Mas Deus sempre honra, Deus honrou Jó no final. E o nome dele está aqui, como exemplo. O exemplo dele está aqui para nós, para nos ajudar a vencermos as tentações também. Então é Deus quem nos perdoa,
É Deus que provê as nossas necessidades. É Deus que nos acolhe como filhos. É Deus que nos chama para um relacionamento. E é Deus quem nos livra do mal. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A gente peca muito nisso aqui. Esse relacionamento com Deus, a gente peca quando a gente não reconhece a soberania do nosso Deus. Quem nos livra do mal? Quem governa sobre a nossa vida? É Deus. Então, por que nós temos tanto temor? Porque a gente quer tanto fazer da nossa maneira. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste perdoará as vossas ofensas. Como foi dito aqui, no Antigo Testamento, na Velha Aliança, o homem temia a Deus. Precisava de um sacerdote que fosse até o templo, pedisse perdão pelos próprios pecados e depois intercedesse pelo pecado do povo, apresentando um cordeiro. E se esse sacerdote estivesse em pecado, muitas vezes não saía vivo do templo. Porque o homem estava debaixo da ira de Deus. Deus deu a lei, mas a lei não foi o suficiente, porque a lei é santa, mas o homem não. O homem não foi incapaz do pecado. O pecado que habita em nós nos faz com que a gente sempre seja devedor. A gente não consegue ser justificado pela lei, porque a gente sempre vai ser pego em alguma falta. Por isso Deus estabeleceu uma nova aliança, uma aliança firmada no amor, uma aliança firmada no seu Filho Jesus. Aí eu vos pergunto, nessa nova aliança eu posso fazer o que eu quero? Do jeito que eu quero? Não, essa aliança me traz uma responsabilidade maior. Uma responsabilidade maior porque custou o sangue do Filho de Deus. Custou o sangue de um justo, um sangue de um inocente. Custou a vida de Jesus. Isso me traz uma responsabilidade maior. Que responsabilidade é essa? Amar a Deus sobre todas as coisas. Em que nós temos pecando? Quando a gente não se submete à vontade do Pai. Quando a gente não vê Deus como Pai, e vê Deus como um carrasco. Mas Deus é Pai. Então, meus irmãos, a mensagem de Deus, a vontade de Deus para nós, tenhamos um relacionamento sério com Ele. Eu nunca vi numa rede social uma hashtag, estou num relacionamento sério com Deus. Quando ele me deu esse título, esse tema dessa mensagem, o Espírito Santo me deu, eu falei, nossa, um relacionamento sério com Deus, forte isso. Mas igual eu falei para vocês, no decorrer dos anos, é isso que Deus está nos chamando, termos um relacionamento sério com Ele. Quantas vezes a gente vê uma namorada, um namorado postar na sua rede social, estou num relacionamento sério. Passam umas semanas ou alguns meses, já acabou o relacionamento sério. Por quê? Relacionamento segundo os padrões desse mundo. Não tem como dar certo. Mas quando Deus nos chama para um relacionamento sério, o que é um relacionamento sério? É um relacionamento firmado numa aliança.
Não é assim um casamento? Não é assim um noivado? O que é uma aliança? Um acordo. Acordo de propósito. Lembra quando Deus fez o homem e a mulher? Instituiu o casamento? E Deus não falou, e os dois serão um, né? Uma só carne, andarão no mesmo propósito. Isso é o casamento, isso é uma aliança, isso é um relacionamento sério. É você confiar, é você amar, é você respeitar, é você andar na mesma direção, é você formar uma aliança. E o casamento firmado numa aliança é para a vida toda. Assim é o casamento com Cristo, com a sua igreja, com nós. Foi firmado numa aliança, na aliança do seu sangue. Que nos lavou, que nos remiu, que nos justificou, que nos filiou, que nos consagrou, nos vivificou, nos abençoou. Se eu for listar aqui as bênçãos que nós recebemos por nos tornarmos filhos de Deus, não tem como mensurar. Porque elas começam aqui e vão para a eternidade. Não tem como mensurar isso. Isso é fruto do sangue de Jesus. Isso é fruto de uma aliança que Jesus fez conosco. Somos filhos de Deus, adotivos, mas filhos. Deus nos ama como seu filho. E quer que nos chamamos Ele de Pai, que no grego significa Abba, papai. Deus quer que Ele não é mais um Deus de longe, Ele é um Deus de perto, Ele está presente, Ele habita em nós. Então, se Deus habita em nós, firmou uma aliança conosco, estabeleceu um padrão de respeitarmos a soberania dEle, submetermos à vontade dEle, andarmos em santidade, ajudarmos ao nosso próximo, ser sal e luz nessa terra. Como a irmã falou aqui, por que a gente vai se manter rebelde? O que está nos impedindo? O que tem nos impedido de ter esse relacionamento sério com Deus? Vou chamar a nossa irmã Adriana para orar por nós. Orar nesse propósito, da gente poder avançar nesse relacionamento, porque Deus já nos deu todas as condições necessárias. Deus nos deu o seu amor, Deus nos deu o seu Filho, Deus nos deu o seu Espírito Santo que habita em nós, Deus nos deu a tua provisão, a proteção, os cuidados, os livramentos. O que falta então para nos rendermos a tão grande amor? Essa é uma mensagem de reflexão, que a gente possa refletir. Como disse a nossa irmã aqui, como Deus usou ela, Jesus falou, meu jugo é suave, meu fardo é leve, não fiquem ansiosos. Vamos orar, né, irmão? Peço que você ore nesse propósito, ore pela igreja. Ore para que a igreja assuma esse relacionamento com Deus, confie em Deus e se submeta à vontade de Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome, Deus, para sempre, para sempre. O Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Nós somos os seus servos e somos amados pelo Senhor. Ah, Deus, quando a gente olha para nós mesmos, nós nem merecemos tão grande amor, mas o Senhor teve compaixão e o Senhor demonstrou esse amor através de Jesus Cristo. Oh, Deus, nós te somos gratos por isso e queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão por tantas vezes nós fazermos a tua obra no automático.
por tantas vezes, ó Deus, nós errarmos e às vezes errarmos as mesmas coisas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades. Perdoa, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, que haja no nosso coração sinceridade, como foi falado aqui, Senhor. Que haja no nosso coração o desejo verdadeiro. A tua palavra fala que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Ah, Deus, olha para nós. E quando o Senhor olhar para nós, acha em nós te adorando em espírito e em verdade. Que o nosso coração seja sincero todo momento, Pai. Em todo instante. Ao louvar, ao orar, a pregar, ao estar nas nossas casas, ao estar no nosso trabalho. Que o Senhor nos encontre te adorando em espírito e em verdade, Pai. Que haja sinceridade, que haja seriedade com a obra do Senhor. Faz assim em cada um de nós que estamos aqui nessa noite, Pai, que ouvimos essa palavra abençoada. Faz assim conosco, Deus, que haja sinceridade no nosso coração. Que possamos levar a Tua obra a sério, Senhor. E abandonar todas as coisas que o Senhor abomina. Em nome de Jesus, purifica o nosso ser. Purifica os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, Senhor. Santifica as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. O Senhor fala que sem santificação nós não vamos te ver. E nós queremos te ver, Pai. Nós queremos estar contigo. Então santifica cada irmão, cada irmã, Deus, aqui. E também toda a tua igreja, Deus. A igreja IBEMAVE, a tua igreja nessa terra, Senhor, santifica a tua igreja, que haja sinceridade no coração. Deus, que haja no nosso coração um propósito de te servir com toda a força, Pai. Visita cada irmão que porventura está cansado da jornada, está prestes a desistir. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, renova as forças de cada um. Espírito Santo, convence cada um, traz ao nosso coração o desejo real e verdadeiro de servir ao Senhor, de te adorar em espírito e em verdade, Pai. Por favor, ajuda a gente a permanecer no caminho. Há um texto na tua palavra que fala que o Senhor aviva, para o Senhor avivar a tua obra no meio dos anos, é porque numa jornada a gente vai cansando, Deus. Mas ajuda-nos, renova as forças, renova o vigor, renova, Senhor, a unção sobre nós, Pai. Pai, por favor, em nome de Jesus, visita cada membro desta igreja, Senhor. Que haja sinceridade nos corações deles de vir e te buscar e exaltar pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor me dá, mas pelo que o Senhor é nas nossas vidas. Muito obrigada pela salvação, muito obrigada pelo nosso lar, muito obrigada, Deus, porque nós podemos te agradecer porque temos um lugar para repousar, descansar e ser renovados pelo Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigada por insistir nas nossas vidas, nós não merecemos, mas o Senhor insiste com o teu amor verdadeiro, Pai. Muito obrigada. Obrigada por não desistir de mim. Obrigada por não desistir de nós. Renova, Senhor, renova o nosso coração a te buscar com toda sinceridade, Pai. Que possamos mesmo ter um relacionamento sério contigo. Não é tempo de brincar, Senhor. Não é tempo, mas que haja em nós uma sinceridade, compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, sobre as nossas vidas, sobre essa igreja, em nome de Jesus, amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento, esteja com cada um de vocês. Deus tem cuidado de nós. Recebam essa palavra. A princípio ela parece dura, mas não. É uma palavra de vida, uma palavra de paz, uma palavra de um pai que quer nos abraçar, um pai que quer cuidar de nós, um pai que nos chama a um relacionamento. Então, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês,
Agora nós vamos tirar um momentozinho de oração aqui na igreja. Peço aos irmãos que a gente tire um momento de oração e fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.